queres definir, ficar com uma barriga lisa, com os abdominais definidos, sem gorduras nos flancos, mas por mais que tu tentes fazer uma alimentação certa, treines duro e sejas consistente, acabas por nunca conseguir ter aquela disciplina que tu querias na alimentação, acabas por facilitar demasiadas vezes. Entrar naquele loop de compenso amanhã, ninguém está a ver, é só hoje, começa segunda-feira e dás por ti. Por mais que até comas bem, na maioria das vezes, evites doces, evites fritos, nunca consegues ficar com aquela barriga definida e queimar aquela última gordura abdominal porque falta daquela disciplina na alimentação. E este é o ponto fundamental, que vamos encontrar aqui os erros principais que te estão a travar e impedir de ter o corpo definido e tonificado que tu queres, melhorando a alimentação para que seja uma coisa mais fácil de seguir, consigas cumprir a tua dieta e consigas assim ver o corpo definido e tonificado pelo qual tu te esforças. Sou Francisco Passão, personal trainer há mais de 10 anos e já ajudei mais de 500 pessoas, tal e qual como tu, que treinam duro, comem bem, são consistentes, mas precisam daquele salto extra, principalmente na alimentação, para conseguirem ter aquele corpo definido e tonificado que tu queres. E a verdade é que tu provavelmente já estás a conseguir comer bem, fazer uma alimentação muito boa na maioria dos dias, mas não está a ser o suficiente para conseguires ver o corpo que tu queres. E acabas por desmotivar ou entrar muito facilmente naqueles loops de é só hoje, amanhã compenso, e quando dás por ti, já foram semanas e semanas e semanas de dieta, e por mais que tu te esforces, não estás a conseguir ver o corpo que tu queres. E hoje vamos resolver isso, porque uma alimentação que te permite ter o corpo definido que tu queres e mantê-lo a longo prazo, sem que engordes novamente, não é construída à base da disciplina ou do no pain, no gain. Na verdade, é construída à base de um sistema que seja tão prático e tão fácil de tu seguires que mesmo nos piores dias tu o consigas aplicar. Porque a verdade é a seguinte, tu na vasta maioria dos teus dias normais, fáceis de controlar, tu acabas por conseguir seguir a alimentação tal e qual como tu queres. Não é aí que tu tens o problema, naquela segunda-feira onde sai tudo normal como tu queres, acordas às horas habituais, tens a refeição mais ou menos controlada, vais comer onde tu estás à espera, chegas a casa com tempo. Isso, por norma, são os dias mais fáceis e aí tu não falhas. O problema é quando tu tens aquelas semanas mais complicadas, aqueles dias cheios de imprevistos, onde sais mais tarde do trabalho, chegas a casa sem energia, sem paciência para pensar no que é que tu tens de fazer para cozinhar e acabas a dar por ti a improvisar à última da hora, a tentar desenrascar com o que há em casa, ou muitas vezes até fizeste uma semana de alimentação fantástica, mas chega ao fim de semana e é os convites em cima da hora, ou jantares fora, ou a vida social que acaba por atropelar todo o trabalho que tu fizeste durante a semana. Então fizeste uma semana de segunda a sexta com um excelente déficit, queimaste gordura, o peso está a descer, mas chega a sexta, sábado e domingo e atropela-te e dás por ti a começar a segunda-feira exatamente onde estavas a semana passada e é isto semana após semana. Por mais que tu te esforces, sentes que estás em dieta, mas o corpo não fica definido. E hoje vamos resolver exatamente isso. Porque na verdade, uma alimentação, a disciplina na alimentação é muito mais do que força de vontade. E se tu vais depender da tua força de vontade ou motivação para conseguir ter o corpo que tu queres, muito provavelmente não vai acontecer, porque tu tens demasiadas coisas a sugar a tua energia, a sugar a tua capacidade de tomar decisões durante o dia-a-dia, especialmente em termos do trabalho, onde tu tens muita coisa a acontecer, muitas coisas que tu tens de fazer, que não te apetece, e quando tu chegas a casa tu só queres qualquer coisa tranquila, só queres estar na tua, relaxar, e a alimentação vai-te puxar para deslizar. Então, a primeira coisa que tu tens de entender, e provavelmente das coisas que mais faz diferença com os nossos atletas quando eles querem secar e conquistar o corpo definido que querem, é mais do que tu teres a melhor motivação, ou vires os vídeos ou o que seja, motivacionais do YouTube. A melhor forma de tu conseguires seguir a alimentação é tu saberes exatamente o que comer, é tu construires um sistema que seja tão fácil de seguir que mesmo nos piores dias, os mais caóticos, em que não tens comida pronta, em que estás cansado, em que não te apetece fazer nada e só te apetece atacar o armário dos doces dos miúdos, tenhas uma coisa pronta a seguir. E eu estou a dizer isto não significa que tu tenhas que fazer uma preparação de refeições, tipo um meal prep, os tupperwares e tudo mais. Até porque para muitos de vocês pode nem sequer fazer sentido, porque almoças com clientes, o jantar é com a família, depende um bocadinho do que é que tens dos putos. Se calhar até tens guarda partilhada e na semana em que tu tens os miúdos queres fazer uma cena diferente porque queres aproveitar que estás com ele e muito bem, mas na semana em que estás sozinho é que consegues controlar. Então, embora a estratégia do meal prep e de teres os tupperwares seja fantástica, não te vou mentir, é um game changer, facilita imenso, e eu próprio, eu gosto de cozinhar a minha comida, sabe-me bem, é o meu momento tranquilo do dia, cozinhar o meu jantar, mas
Nas semanas mais loucas, onde estou a trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, eu prefiro deixar as refeições prontas exatamente por causa disso, para que é menos uma coisa com a qual eu tenho de pensar, é menos tempo que eu perco, sim, mas a verdade é que a preparação de refeições nem sempre é execuível para ti. Então, melhor do que tu estares, ou tão suficiente quanto tu preparares as refeições para que tu não te enganes, é uma coisa que é tão simples quanto 2 minutos da tua semana, que é planear o que é que tu vais comer. Ora, quando eu digo planear o que é que tu vais comer, não é deixares as marmitas prontas. Isso é um passo fantástico, sim, mas não é obrigatório. Estou a falar de tu planeares a tua refeição, planeares o que é que vais comer, especialmente de segunda a sexta-feira, numa perspectiva de eu sei exatamente o que é que eu vou comer ao pequeno almoço, ao jantar e aos lanches. E isto é fundamental ser definido, principalmente ao fim de semana. Porquê? Vai-te permitir fazer as compras para que não te falte nada. Se eu sei que eu vou comer um pudim proteico com 40 gramas de aveia, com uma taça de frutos vermelhos e um café com leite ao meu pequeno almoço de segunda a sexta, então eu sei, quando vou às compras no domingo, o que é que eu tenho de comprar para o meu pequeno almoço, eu sei as quantidades para que eu não chegue a quinta ou sexta-feira e acorde de manhã e eu não tenho nada para comer. A mesma coisa se aplica aos teus lanches, a mesma coisa se aplica aos almoços e especialmente aos jantares. Tu saberes o que é que tens para comer em cada dia para que tu possas ter isto sempre contigo, para que nunca sejas apanhado naquela questão do vou comer o que há em casa, vou desenrascar com o que há. Porque quando tu dás por ti a desenrascar com o que há, muitas vezes tu dás por ti a encomendar o Uber Eats ou comer aquelas coisas que não deverias estar a fazer. Então, tirar 2 minutos da tua semana, aqueles 2 minutos que estarias a fazer um scroll, a mexer no Instagram, a ver o YouTube, o que seja, 2 minutos a definir o que é que tu vais comer de segunda a sexta-feira. E eu não sou mega fã de planos alimentares, mas acho que muitas vezes podem ser uma excelente opção, particularmente de segunda a sexta-feira, que são aqueles dias mais replicáveis para ti. Tu saberes exatamente o que é que vais comer, preparares essas marmitas se tiver de ser, porque te dá mais jeito, poupas mais tempo, é mais prático para ti, fantástico, ou simplesmente tu saberes o que é que eu chego a casa, o que é que eu tenho para cozinhar. Se tens muito pouco tempo, vai pelas marmitas. Se gostas de cozinhar, então define apenas o que é que tu vais cozinhar e compra os ingredientes apenas para isso. Não compres coisas que tu não vais incluir na tua alimentação, porque senão são tentações desnecessárias, especialmente durante a semana. Da minha perspectiva, coisas divertidas, guarda-os para momentos divertidos. Guarda para o fim de semana, guarda para um date night, guarda para quando é suposto ser. Não tenhas em casa tentações que tu não queres ter de resistir. É literalmente tu estás a falar com um gajo que está nos Alcoólicos Anónimos e estás-lhe a meter álcool em casa e ele agora tem que o resistir. Não há necessidade disso. Estás a perceber? Obviamente não é a mesma dimensão, mas consegues perceber a lógica. Primeira coisa fundamental da alimentação é esta, é tu conseguires criar um sistema que seja fácil de replicar, portanto que se enquadre nos teus horários. Se tu tens tempo para o pequeno almoço, ok, pode ser um pequeno almoço elaborado. Se o teu pequeno almoço é uma coisa que tu tens que fazer à pressa, se calhar até comer no carro enquanto vais para o trabalho, então, ao domingo, quando tu vais fazer as compras da semana e planear a tua semana, nós vamos planear pequenos almoços que sejam grab and go. O iogurte proteico com uma fonte de hidratos que tu possas levar, uma peça de fruta, umas bolachas, umas barritas, o que seja, que tu possas levar no carro enquanto vais para o trabalho. Ok, mesma coisa para os teus lanches. Ou então se calhar tu não tens tempo para lanchar entre o teu trabalho porque tens reuniões, estás a atender no serviço ao público, o que seja, não tens pausas para lanche. Ok, vamos ajustar os almoços, os pequenos almoços e os jantares para que tu não tenhas essa necessidade. Mas vamos criar um sistema que mesmo nos piores dias seja fácil de seguir. Isto significa tu saberes o que é que vais comer, tu teres esse planeamento para os teus dias, sim, mas também teres um plano B. E acho que este plano B é das coisas mais importantes. Aliás, muitos dos alunos no Breaking 8K têm sentido grande impacto disto. E é por isso que muitos deles conseguem perder 8, 10, 14 quilos em 8 semanas, quando nunca o conseguiram fazer antes. Porque tu passas a ter um plano A para os teus dias bons, mas passas a ter um plano B, quando tu tens que andar em viagem o dia todo, quando tu não tens tempo para cozinhar, quando tu tens que ir a um restaurante às 3 refeições, e tu sabes exatamente o que é que tu fazes nos teus bons dias, mas também nos teus maus dias, seja para que cenário for. Tens o plano A e tens o plano B. Tens o planeamento feito para ti, saberes o que é que vais comer, porque muitas vezes é nesse improviso que tu te perdes. Então, vamos definir isso.
paralelamente a isto, tu planeares o que é que tu vais comer, tu sabes exatamente, são 200 gramas de carne, e atenção, repara que eu estou a dizer carne, não estou a dizer são 200 gramas de peito de frango, são 200 gramas de peito de peru, haver aqui uma flexibilidade. Pode ser frango, pode ser peru, pode ser lombo de porco, pode ser pescada, pode ser bacalhau. Teres aqui essa flexibilidade para que tu possas variar consoante o que é que tens disponível, especialmente nos dias maus. Teres uma opção de, ok, os meus jantares são os tais 200 gramas de carne, ou 100 gramas de carne, mais 2 ovos, mais 60 gramas de arroz e 150 gramas de leguminosas e salada e legumes a gosto. Mas se eu for comer fora, num restaurante, vou optar pelo bitoque de frango, apenas com arroz e salada, sem azeite e sem molhos. Ter sempre aqui estas alternativas. Se eu vou a um centro comercial, ok, posso ir a um H3, o que é que eu vou escolher dentro do menu do H3? É o H3 simples, com arroz e salada, com uma bebida zero, sem entrada e sobremesa. Teres este sistema pronto a seguir, entendes? Que simplifique, que seja menos uma merda que tu tens de pensar e improvisar no teu dia. Outro ponto particularmente importante quando falamos de disciplina é de tu facilitares os teus ambientes. Tal e qual como falámos da questão de se eu estou a tentar deixar de beber álcool, eu não quero ter álcool em casa. Se eu tenho dificuldades a controlar-me com doces, eu não quero ter doces em casa. Se eu tenho dificuldade a controlar-me com cajus, pistachos, batatas fritas, bolachinhas, o que seja, porque quando começo a comer uma, não consigo parar, então eu não quero ter essas coisas em casa. Eu vou facilitar o meu ambiente. E isto é fundamental porque, número 1, quanto menos tentações tu tiveres, menos desvios tu tens. Número 2, a perda de peso é necessária porque há hábitos que foram desenvolvidos que não são os melhores para ti. Tu não chegaste ao peso ou desenvolveste a gordura que tens por obra divina do Espírito Santo, porque os teus hábitos, o teu dia-a-dia te levaram até lá. Então se há coisas no teu dia-a-dia que não deviam lá estar, muito provavelmente estes triggers que tu tens dificuldade a controlar, ok, vamos removê-los. Não vamos olhar para as alterações que tu fazes numa dieta para serem coisas que tu só fazes uma vez para a perda de peso. Não, há coisas que nós vamos querer manter para que tu consigas manter o teu corpo definido, porque não te interessa chegar àquele abdominal ou barriga lisa ou tronco sem flancos e passado 2 semanas voltar onde estavas. Então, perceber que aqui há coisas que são claramente gatilhantes para ti, são coisas que tu não te consegues controlar e que muitas vezes quando não te consegues controlar fica aquela moinha, aquela frustração na cabeça, então vamos removê-las. Isto não significa nunca mais voltar a comer cajus ou nunca mais comer aqueles amendoins caramelizados fantásticos da Eagle ou nunca mais comer gelado ou batatas fritas. Significa apenas que vamos guardar isso para momentos especiais. Não vamos ter isso todos os dias em casa, porque são todos os dias em casa é uma batalha contra o teu próprio ambiente, contra as tuas próprias tentações. E isto entra muito bem a teu favor e contra provavelmente uma das maiores falácias, a meu ver, do mundo do fitness. Come tudo o que tu quiseres para emagrecer. Foda-se! Comer tudo o que quiseres foi o que te fez precisar de emagrecer. Ou come só o que gostas. Tipo, calma, vamos ser racionais. É importante tu comeres coisas que gostas, sim, mas se tu és daquele tipo de pessoas que têm dificuldade porque todos os dias à noite eu sinto uma necessidade de comer um doce, é porque tu muito provavelmente durante anos ou durante pelo menos as últimas semanas, tu todos os dias à noite foste comer um doce. E o teu paladar tem uma espécie de memória, o teu paladar é treinável. É por isso que quando tu começas a comer legumes que tu não gostas, mas quanto mais legumes tu comes, mais gosto tu vais ganhando. Quando tu começas a beber café e bebes com açúcar, ao início até estranhas, metes açúcar e começas a gostar, mas depois não gostas de café sem açúcar. E se tu começares a forçar a beber café sem açúcar, ao início não gostas, mas depois começas apenas a gostar de café sem açúcar, porque o teu paladar é treinável. E quando tu pensas em café, tu pensas em café sem açúcar. A mesma coisa acontece para os doces. Tu não deixas de gostar de doces, mas o simples facto de todos os dias às 10 da noite, quando tu estás a ver uma série, vais buscar doces ao armário dos miúdos, é normal que tu todos os dias às 10 da noite, quando tu estás a ver uma série, tu tenhas vontade de comer doces, porque tens um gatilho ou uma resposta não só de frequência, eu estou habituado a receber este tipo de nutrientes e de experiência sensorial àquela hora, ao mesmo tempo eu tenho isto a acontecer todos os dias quando eu tenho o meu comportamento habitual de estar a ver uma série às 10 da noite, porque é isto que eu faço todas as noites. Então, se todas as noites faço isto e acompanho com um doce, todas as noites quando eu fizer isto, eu vou ter vontade de comer um doce. E quanto mais eu reforçar este comportamento, mais eu estou a avivar esta memória.
mais eu estou a enraizar este hábito. E se isto é um hábito que eu não quero manter para mim, porque se calhar estar todos os dias a comer doces à noite não é algo que eu quero fazer para a sustentabilidade do meu físico, seja para queimar esta gordura, seja para manter a minha definição, seja até mesmo para o exemplo que eu estou a dar aos meus filhos ou às pessoas ao meu redor, então muito provavelmente começa a fazer sentido eu perceber que eu estar a comer doces todos os dias à noite, procurar ter aquele docinho todos os dias, talvez não seja a melhor ideia. E eu particularmente estou a frisar este exemplo dos doces à noite e não tanto o chocolate negro com o teu café à hora do almoço ou ao teu pequeno almoço, porque geralmente isto são coisas controláveis, é mais fácil de tu controlares, mas é à noite que tu por norma descambas, onde não é só um quadradinho, são 2 ou 3, porque também já vens muito mais drenado, dopamina, falando de dopamina ao longo do teu dia, capacidade de tomar decisões, enquanto que a meio do dia é um bocadinho mais fácil, o quadradinho só com o café é mais controlável, à noite é mais tramado. Então, fundamental perceber que muitas das coisas, aquela ideia que tu tens de isto é disciplina, eu não sou disciplinado o suficiente, não tenho força de vontade o suficiente, vem muito de tu construires um sistema, um dia-a-dia que seja fácil de executar para ti, seja para tu conseguires definir, seja para tu manteres os hábitos positivos que vêm daí sem engordares novamente. E isto advém muito de tu criares um sistema prático para ti, tu saberes o que é que vais comer, independentemente de preparares as refeições com tupperwares ou não, é tu planeares, tu saberes o que é que vais comer de segunda a sexta e tu planeares os teus fins de semana também, que muitas vezes vão ter imprevistos, vai haver aqueles convites em cima da hora, então tu saberes o que é que eu vou comer minimamente ao fim de semana, ter uma organização para quando eu tenho jantares fora, ter uma organização para quando eu tenho almoço e jantar fora, tenho organização quando é o meu fim de semana em casa, tranquilo, não se passa nada, mas quero desfrutar para fazer uma coisa com a miúda ou com os miúdos, o que seja, podermos construir aqui uma estratégia que faça sentido para ti e que seja permeável nesse sentido para os diferentes tipos de fim de semana, para que tu saibas sempre o que fazer, para que tu não descames. Ao mesmo tempo, facilitar o teu ambiente, não ter demasiadas tentações, principalmente aquelas que tu tens dificuldade a controlar-te. E, juntamente com isso, melhorar alguns hábitos gatilhantes que tenhas, retreinar, chamemos assim, a tua memória do teu paladar, evitar doces que tu não queiras ter, se estás sempre com vontade de doces, perceber que ao início vai ser difícil, claro que sim, estás a reeducar o teu paladar, mas isto vai melhorar. Paralelamente a isto, e acho que isto é daqueles pontos tão underrated, e acho que toda a gente, literalmente, é dos aspectos que a malta mais adora no Breaking 8K, é o facto de teres alguém em quem tu prestares contas. Seja no 8K, seja no acompanhamento 1 para 1, então é provavelmente o maior game changer, mas muitas vezes tu deslizas porque simplesmente entras naquele loop de ninguém está a ver, é só hoje. Quando não tens que prestar contas a ninguém, quando ninguém está a ver, quando ninguém te vai chatear a cabeça, é fácil tu entrares nisto, é só hoje, eu compenso amanhã, começo segunda-feira, é só um bocadinho, mas quando tu sabes que todas as semanas tu vais ter que apresentar resultados, tu vais ter que reportar a alguém que vai ver o que é que tu estás a fazer, que te vai dar a cabeça quando tem de ser, mas que também te vai dizer, olha, André, João, Catarina, não é por aqui, é por ali. É isto que tu tens que fazer quando chega ao fim de semana. E isto que tu estás a dizer não é congruente com os objetivos que tu me disseste que querias alcançar. Aquilo que tu prometeste que ias fazer há 2 ou 3 semanas atrás. Não é isso que tu estás a fazer agora. E quando tu tens alguém a quem prestar contas, quando tu sabes que alguém está ali para te cobrar o compromisso, o teu empenho é diferente. Tu já pensas 2 vezes antes de deslizar. Já pensas 2 vezes antes de comer mais uma fatia de pizza ou antes de mandar vir o Uber Eats, porque tu sabes que alguém vai ver. E isso, honestamente, é impagável. E digo isto da minha própria perspectiva de quem também tem um coach exatamente por isso. Porque há coisas que eu também adio se eu não tiver que prestar contas a ninguém. Oh yes, there is. Principalmente, olha, coisas chatas que eu não gosto de ter de fazer. Mas o facto de saber que o meu coach vai ver e me vai dar na cabeça é o suficiente para eu não falhar nisso. E quando tu não falhas nas coisas importantes, os resultados aparecem. Então, se tu sentes que estás a ter dificuldade com a tua alimentação, que não sabes o que comer, que já tentaste 1001 dietas e não estás a conseguir ver o corpo que tu queres, passam anos e anos a treinar duro, a comer bem, mas a gordura não sai, o músculo não cresce e ano após ano tu estás com o mesmo corpo, sem definição, sem ter a tonificação que justifica os anos a que tu estás a treinar e a comer bem,
Clica aí em baixo para saber um bocadinho mais sobre o nosso acompanhamento ou sobre o nosso Breaking 8K, onde vamos levar a perder até 14 kg em 8 semanas, 5 a 14 kg ao teu ritmo, dependendo se queres perder muito ou pouco peso, o quão definido tu queres ficar e o quanto tu queres investir em termos do teu tempo e da tua energia nesta queima de gordura. Clica aí em baixo para saber, porque na próxima turma vai abrir já em setembro, são 8 semanas, é a última oportunidade que tu tens de chegar ao final de 2026 com o corpo definido e tonificado como tu queres, limpar a gordura de vez e saberes exatamente o que fazer, não só para definir e tonificar, mas também para manter essa definição e nunca mais voltares a engordar. Esta é a última oportunidade de fazer isto em 2026, com alguém que te vai acompanhar a jornada toda. Durante todo o processo, saberes o que é que vais fazer no treino, na alimentação, tens alguém a quem prestar contas e alguém que te ajusta ao treino e à alimentação para que nunca estagnes nesta definição e chegues ao final do ano com o corpo que tu queres. Não seja mais uma tentativa sozinho, mais um step para dizer vou começar agora e depois ficar para janeiro. Vamos garantir que tu vais chegar ao corpo definido e tonificado que tu queres. Clica aí em baixo para saber mais e não te esqueças, não repetir, fazer melhor. Bons treinos.